Termina amanhã o prazo para os partidos responderem a uma ordem do Supremo Tribunal Federal de explicarem, e foram algumas perguntas, foram questionamentos feitos a partidos sobre emendas parlamentares. Como é que vocês usam? O dirigente de vocês, né, Larissa, o presidente do partido, ele determina alguma coisa? Ou isso diz respeito à independência do trabalho dos parlamentares? Larissa Rodrigues, bem-vinda. Nos explique, por favor, inclusive relembrar se algum partido já deu a sua satisfação ao Supremo. Tudo bem, Elisa? Bom dia. Bom dia para você, para quem acompanha a gente. Essa semana estamos, eu ia dizer quase todas, para não dizer todas, de olho no STF. Não ia falar essa semana, mas nos últimos anos estamos muito de olho no STF, mas principalmente esta semana por conta dessa questão das emendas parlamentares. A gente já falou sobre isso aqui na CNN, o quanto o próprio ministro pediu ali uma resposta para 21 partidos, são os partidos com representação dentro do Congresso Nacional, que tem algum deputado ou algum senador, desculpa, uma resposta se eles estavam indicando como deve ser usado emendas parlamentares, porque pela legislação quem pode indicar emendas parlamentares são os próprios parlamentares ou no máximo ali uma comissão formada por parlamentar. A gente tem uma expectativa agora dessa resposta até amanhã e respondendo a sua pergunta, 16 partidos responderam, os outros dos 21 ainda não. A gente vai seguir acompanhando, Elisa, mas tendo novidades de mais respostas, eu volto com vocês. Larissa Rodrigues, explicando pra gente esse assunto, então, que diz respeito, enquanto eu já vou caminhando aqui pro outro lado da bancada, peraí, gente, a gente tira rapidíssimo aqui Larissa Rodrigues do telão, pronto, agora sim, pra gente trazer Clarissa Oliveira e também a Aline Beckett, que tá aqui aparecendo em tela, para que nós possamos voltar nesses assuntos de Tribunal Superior Eleitoral. As questões de regras para a eleição, que a Clarissa também vem acompanhando bastante, né? Todo o debate de quais são os limites, porque pode vídeo, não pode, tudo embasado pelas questões de Flávio Bolsonaro. E em instantes a Clarissa vem falar sobre a exploração na margem equatorial, os efeitos políticos, o que é que Lula está dizendo. Mas vou aproveitar aqui o alinhamento dos planetas e a Aline Beckett está me ouvindo agora, para a gente poder conversar sobre a reunião do TSE. Aline, nos conte, por favor, está prevista para hoje, certo? Isso mesmo, Elisa. Agora sim, agora te ouço bem. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no live. Pois bem, hoje os ministros se reúnem no TSE antes da sessão plenária, a partir das 6 horas da tarde, para poder debater sobre a inteligência artificial durante a campanha eleitoral, mas também o alcance das deepfakes durante essa campanha. Isso vai ocorrer no gabinete do ministro Nunes Marques, que é o presidente da corte. Eu relembro, Elisa, ainda antes de falar de inteligência artificial, que ainda ontem o ministro se reuniu com quase 100 embaixadores e em relação às urnas eletrônicas, ele garantiu ali a seguridade das urnas aos diplomatas e também disse que é referência mundial. Sobre a inteligência artificial, o entendimento do TSE não é proibir a regra geral de utilização. Os candidatos, as campanhas podem continuar utilizando a IA para poder fazer alterações em textos, imagens, vídeos, áudios, desde que esteja especificado ali que se trata de um material que foi feito artificialmente e também qual foi a plataforma, a tecnologia utilizada pela campanha. Mas essa identificação sozinha também não garante a liberação do conteúdo. Mesmo sinalizando que foi feito com o uso de inteligência artificial, a campanha precisa ainda cumprir ali os requisitos, as exigências da Justiça Eleitoral, como, por exemplo, não pode ser divulgada, claro, uma notícia, uma informação falsa, uma fake news, porque isso compromete a integridade do processo eleitoral. E a principal discussão hoje dos ministros é em relação às deepfakes. As regras do TSE já vedam esse tipo de recurso quando utilizado para poder prejudicar ou favorecer um candidato específico. E aí, o que os ministros pretendem fazer hoje nessa reunião é justamente uniformizar, definir quais são os tipos de conteúdos que vão ser catalogados
categorizados como deepfakes. E aí eles vão ficar expressamente proibidos durante a campanha. E aí um caso que ajuda a esclarecer melhor, a explicar essa definição, foi justamente uma ação protocolada pelo PT que questiona ali contra o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, onde no momento em que ele oficializou a sua candidatura, ele utilizou um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro prestando ali o apoio a ele, e aí o PT entrou então com essa ação, alegando ali em um determinado ponto deepfake, que seria essa distorção ali da imagem e do áudio, né? Então a expectativa é de que após essa reunião de hoje, o ministro Nunes Marques leve então a julgamento essa ação que foi protocolada pelo PT, mas antes ele precisa então dessa definição dos demais ministros da Corte. E aí eu aproveito também para destacar, Elisa, que na reta final da eleição a restrição vai ficar mais dura também. Das 72 horas antes até as 24 horas após o período de votação, fica vedado qualquer tipo de publicação que tenha a utilização de inteligência artificial. Imagens, voz, manifestação de candidatos ou de pessoas públicas, tudo isso vai ficar proibido, mesmo que tenha ali a identificação de que foi feito com inteligência artificial. Isso não vai resolver. A publicação fica proibida de qualquer maneira, 72 horas antes e 24 horas depois da votação. E a ideia do TSE é justamente se antecipar em relação a essas regras para evitar ali qualquer tipo de interpretação diferente em casos que venham surgir então durante essa campanha até outubro. A gente segue por aqui, é claro, acompanhando toda a repercussão e os desdobramentos também em relação a essas regras envolvendo a utilização de inteligência artificial, salvo que é a primeira eleição que a gente vai ter depois do surgimento da IA regenerativa. Eu volto com você, Elisa.